Italiana do município de Caxias do Sul, de acordo com lei número 6382, de 16 de junho de 2005. Compõe a mesa este presidente, Zé D'Ambrós, primeiro secretário, Adriano Bressan, primeiro vice, Omir Cadori, presidente da Festa da Uva S.A., Idair Mosquen, e o presidente da Verx, Gentil Zanata. Solicitamos ao secretário da mesa, vereador Adriano Bressan, que nomine as autoridades presentes. Saudamos e agradecemos as seguintes autoridades. Representando o Sind Lojas, Idalice Manchini. Representando o deputado Carlos Búrigo, Marcos Sacaro. Era isso, senhor presidente. Obrigado. A autoria da Lei 6382, de 16 de junho de 2005, que institui o Dia da Imigração e Colonização Italiana em Caxias do Sul, é do então vereador Gustavo Toigo. No próximo dia 20 de maio, comemora-se 148 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao nosso município. Neste momento, convidamos o parlamentar Velocino Ex para se pronunciar em nome desta Casa Legislativa. Na tribuna. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colega Bressan, Cadori, Mosquen, representa o município, nosso colega Gentil. Para mim é uma honra muito grande poder, nesta manhã, estar aqui falando um pouco, por que não dizer, da nossa história, da chegada dos primeiros imigrantes, na qual eu me considero um italiano de DNA, como se diz, sempre com respeito a todas as outras etnias. Os primeiros imigrantes italianos chegaram a Caxias do Sul em 20 de maio de 1875. A maioria vinha fugido da fome, das epidemias e das guerras. Os imigrantes buscavam um lugar melhor para viver e eram motivados pela ideia de se tornarem proprietários de terra e prosperarem. Circulava na época um folclore sobre o Brasil, lendas sobre criaturas fantásticas e riquezas imensas, no que as pessoas mais simples, fragilizadas pela fome, guerras, doenças e opressão, acreditavam. Sendo assim, foi muito fácil para os recrutadores europeus alimentarem a história sobre a famosa cocanha, terra fabulosa e de fartura, e a se identificarem com o Brasil, onde havia abundância fácil para todos e para realizar seus sonhos de liberdade e prosperidade. A viagem durava mais de um mês. Vinham de navios superlotados, com alojamento e higiene precária, e a fome, a morte e as doenças eram comuns. Chegavam ao Brasil pelo Rio de Janeiro, de onde partiam em pequenos navios para o Rio Grande do Sul, desembarcando em Porto Alegre, e ali permaneciam semanas ou meses em barracões comuns, devendo prestar trabalho compulsório na abertura de estradas. Depois desse período, eram conduzidos por guias experientes até o seu destino, quando recebiam suas terras, sementes e ferramentas agrárias, machado, facão, curvo, faca, enxada e pá. A viagem pelas escarpas da serra era feita em caravanas, a pé ou em lombo de burros. Cansados na chegada, tinham um desalento, pois, de fato, tudo estava por fazer, e a natureza da região era áspera, com um relevo acidentado e solo em grande parte pedregoso. Uma mata cerrada de espinhosas araucárias cobria a paisagem.
As estradas eram simples, trilhas abertas no mato que, em dias de chuva, se tornavam intransitáveis. A prometida ajuda oficial não foi tão consistente como o desejado, e os primeiros anos na colônia invariavelmente significaram um trabalho exaustivo e constante, no qual nem as crianças eram poupadas, tamanha apreensão pela sobrevivência. Mas a terra era fértil, tinham boas águas e um clima ameno. Os primeiros frutos já foram abundantes, afastando em definitivo o fantasma da fome e da carestia. Logo, os excedentes passavam a ser comercializados, cumprindo os objetivos do governo brasileiro para o incremento do abastecimento interno e gerando uma renda para os colonos que proporcionava os primeiros confortos, como uma casa maior e os melhores equipamentos. Além de favorecer o surgimento das primeiras manufaturas artesanais e pequenas indústrias, o imigrante não tinha muita escolha. Ou lutava com todas as forças para sobreviver, ou seria levado pela dureza da vida daqueles primórdios. Desafiados, eles estabeleceram novos valores no qual a propriedade, a economia e o trabalho ocupavam lugares dominantes. A pátria foi deixada porque lá não havia esperança de se possuir um pedaço de terra. E no Brasil seria possível, como de fato estava acontecendo no Rio Grande do Sul. A terra era uma dádiva, era uma conquista, e o conquistador era um braço do colono. Não medindo sacrifícios, ignorando o mau tempo, trabalhando de sol a sol, como em muitos casos é no dia de hoje ainda. O trabalho passou a ter um valor fantástico e foi considerado fonte de dignidade, liberdade e respeito. Representava o conjunto de todas as virtudes. 2 anos depois da chegada dos italianos, Caxias recebeu a dominação de Colônia de Caxias. Em 1890 foi criado o município. A religiosidade era o centro da vida dessas comunidades católicas fervorosas. A igreja revelou-se um elemento poderoso e aglutinante que teve grande influência no destino da cidade. Vários ciclos econômicos marcaram a evolução de Caxias, e o primeiro deles estava ligado à nossa identidade, o cultivo da videira e a produção de vinho que prevalece ainda nos dias de hoje. No dia 1º de junho de 1910, Caxias foi elevada à categoria de cidade. E no mesmo dia chegou o primeiro trem, ligando a região à capital do estado. Os imigrantes eram agricultores, porém possuíam outras profissões, o que acelerou o processo de urbanização e industrialização. Na zona rural instalou-se a agricultura, na produção de uva, trigo, milho, começando a industrialização em nível doméstico. Com o decorrer do tempo, aconteceu a ampliação para as manufaturadas de pequenas oficinas caseiras, as grandes indústrias hoje internacionalmente conhecidas. Após os imigrantes italianos, outras etnias vieram. Em decorrência disto, tem-se a miscigenação e a culturação na nossa cidade. Cantos e linguagem, hábitos e tradições se aproximaram. Ao lado da cultura italiana convive a bela tradição gaúcha. O churrasco, o vinho, a polenta, o galeto, as macarronadas, ao som de belas letras traduzidas na longínqua Itália e de outros já produzidos aqui. E a fartura do sul aliada ao sabor especial do tempero italiano.
E foi da uva e do vinho que Caxias se destacou sendo o berço do turismo do estado. Em 1931 lançava a maior festa do sul, a Festa da Uva. Vinho, uvas aliados ao clima europeu das montanhas com muita gente, comida, farta, hospitalidade e muitos atrativos que recebe até hoje muitos turistas que se dedicam com a gastronomia e a cultura da nossa cidade. Caxias do Sul é hoje o polo centralizador da região mais diversificada do Brasil, com seus laboriosos colonos, seus vastos pareirais, suas vinícolas, seu variado parque industrial, um comércio rico e dinâmico, o que dá a essa terra uma dimensão ainda maior. Razão pela qual Caxias leva vários títulos como a capital da montanha, a pérola das colônias, a colmeia do trabalho, e por isso só o polo centralizador marca italiana no sul do Brasil. Portanto, colegas, crianças também aqui presentes, posso citar vários motivos até simples, meus, de como é importante a junção de várias etnias, miscigenações. Vejo por mim, ó, eu me criei no fundo da Quarta Légua, vereador Lucas, numa região acidentada, se eu já estive lá por perto, aonde nós, enquanto criança com 10 anos, eu já lavrava, e muitos pedaços de terra nós tínhamos que levar para fora pedra, para depois poder lavrar de tanta pedra que tinha. Enquanto eu me criei do lado, é um exemplo que eu estou dando, do lado da região dos alemães, da linha Sebastopol dos alemães, e eu me perguntava, colegas da mesa, mas por que nós estamos aqui numa terra de morro, acidentada, e lá tudo plano? Depois, com o passar do tempo, então, buscando conhecimento, os alemães vieram primeiro e escolheram a região mais plana. Mas de como é importante essa junção de duas etnias, um exemplo de várias, que quando ali os italianos, muitos casaram e vice-versa com alemães, hoje tudo lá é diferente. Nas recostas onde a gente plantava, e eles também, os alemães, tudo hoje é mato. E hoje o plantio tudo é lá no plano, onde na época os alemães construíram suas casas e tinham potreiro. Então, como é importante essa junção de miscigenações, de etnias, como é hoje na nossa cidade, para o crescimento de uma cidade como um todo. Então, naquela época, se diziam crianças, quando os italianos vieram ao Brasil, que era vindo para cá, tudo aqui era fácil, que existia cocanha, tudo fácil. Muito pelo contrário, tinham que vir aqui e buscar. O italiano tem no seu DNA, aquele ditado, qua comando mimo, em muitos casos, de ter uma propriedade sua ganhada com suor, e não ganhada por um governo muitas vezes. Pagaram pela sua pedaço de terra, um orgulho de ter uma propriedade construída com o seu suor, o seu trabalho. Então o italiano veio ao Brasil acreditando que tudo era fácil, mas quando chegaram aqui nada era fácil, tiveram que pagar com suas terras, com trabalho, com produção. A minha assessoria buscou conhecimento que os primeiros que desembarcaram lá para cima, São Paulo e Rio, não era bem assim, que eles vieram para substituir escravos. Que naquela época, o vereador Lucas, que luta tanto, já se buscava não mais aquilo que estava sendo feito, e sim o italiano com sua ambição entenderam e ouviram falar que no Rio Grande do Sul isso era possível, de buscar a sua terra, e por isso muitos migraram para cá. Então, como é bonito a história de várias etnias, e a nossa não deixa de ser, tanto é que ela permanece até nos dias de hoje, como eu falei aqui, principalmente na produção da uva e do vinho, que permanece, que dá muito orgulho para a nossa cidade. Eu sempre digo, quando se valoriza uma etnia, não se está desmerecendo hoje, mas essa junção de várias etnias que fizeram uma Caxias forte, do como ela é hoje, com muitos problemas, mas forte. Então, benvenuti vostri italiani. Eu teria crianças, não teria dificuldade nenhuma em ler tudo isso aqui em italiano. Então eu vou traduzir a cara da picanha. I fatto intendere ai italiani che qua nel Brasil tutto era cocaina, era tutto bugie. Toccava venire qua,
e comprar-se a sua terra com ouro e plantar para poder pagá-la, entenderam? Fizeram acreditar que tudo era fácil, mas nada foi fácil. Vieram aqui, nos orgulham até hoje, mas buscaram o seu pedaço de terra pagando com trabalho e muito suor. De novo, novamente, benvenuti, bem-vindos nossos italianos à nossa cidade, ao nosso país, sempre valorizando todas as etnias juntos, que faz uma cidade grande que é nossa Caxias do Sul. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo sindoense, grande conhecedor. Neste momento, convidamos a professora de italiano Cindy Peixoto e a turma Per Bambini, da Associação Vêneta do Rio Grande do Sul, a Vergs, para uma apresentação em homenagem aos imigrantes italianos. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. A Associação Vêneta do Rio Grande do Sul, a Vergs, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada há mais de 30 anos. Nós temos a melhor escola de cursos de italiano em Caxias, e é um italiano para todas as idades, para todos. Esta é a turma Per Bambini, da Vergs, e nós preparamos uma homenagem aos imigrantes italianos que há muito tempo aqui chegaram, destacando a importância da terra, das raízes e dos ciclos da vida. Então, gratidão ao amor que dedicaram a esta terra e que a nós retornou e retorna como frutos e flores até hoje. Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. As coisas do cotidiano contam segredos a quem sabe observá-las e ouvi-las. A canção que vocês irão ouvir foi escrita por Gianni Rodari, poeta e pedagogo italiano, e transformada em música por Sergio Endrigo em 1974. A simplicidade dessa canção traz uma mensagem potente, a descrição de um ciclo de vida, de algo que não é individual, mas que comunga com o meio ambiente, com a natureza, como se todos fossem um. Citando elementos como a madeira, a árvore, a flor, que de tudo fazem parte, lembramos que todos nós respiramos o mesmo ar e moramos no mesmo planeta, que nos hospeda tão gentilmente. Assim, é nosso dever pensarmos em um modo para preservá-lo. Partindo da simplicidade de uma flor, símbolo de delicadeza no mundo, recordamos uma lição. O pequeno e o grande são igualmente importantes, tanto no ecossistema natural quanto social. Il fiore é o pilar de tudo, a raiz que mantém a harmonia e o equilíbrio. É das coisas pequenas que nascem as grandes. Afinal, sem uma flor, como poderia existir uma mesa? Para fazer qualquer coisa, é necessário uma flor. Per fare tutto, ci vuole un fiore.
Per fare seme ci vuole un frutto, per fare un frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole legno, per fare legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore, per fare un fiore ci vuole il ramo, per fare il ramo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore, per fare un fiore ci vuole un ramo, per fare un ramo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole un monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore. Parabéns à turma Per Bambini. 148 anos da chegada dos primeiros imigrantes. Obrigado. Obrigado. Valorizar também o ex-vereador dessa casa, Gustavo Toigo, pela Lei 6.382, que institui, né, o Dia da Imigração e Colonização Italiana. Parabéns a Vergs, presidente Gentil Zanata, e eu também, como neto de imigrante, fico muito feliz com esse momento. Ao encerrar essa homenagem, agradecemos às autoridades e convidados, além dos que nos acompanham pela TV Câmara Caxias e pelas redes sociais. Pedimos a suspensão dos trabalhos da presente sessão para saudações finais e despedidas. Também aproveitamos para fazer uma foto oficial aqui com os presentes.